Nosso carinhoso cumprimento a todos os nossos irmãos que acompanham o canal Pátria do Evangelho e a minha página no Facebook, página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? E a gente ficou um tempo sem gravar, mas hoje nós voltamos aqui com um tema interessante para os nossos irmãos avaliarem, que é a questão de como o espírita escolhe um político para votar. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra está aqui do lado, temos aqui o capítulo 17, Sede Perfeitos. Então essa obra traz aqui o título, O Homem de Bem, como subtítulo, né? E nesse sentido, eu acredito que é um desafio muito grande para nós encontrar alguém que possa somar o maior número de virtudes possíveis que se encontram neste livro. É lógico que não vamos encontrar muita gente com essas qualidades, mas é possível a gente traçar um parâmetro com os candidatos que se apresentarem a nós. O Espiritismo não tem lado, não tem esquerda, nem tem direita, mas tem o lado de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, o melhor seria aquele que se aproximasse mais dessas qualidades. O problema para nós é que, em sua maioria, são pessoas interesseiras, pessoas desonestas e que não têm interesse nenhum em ajudar a comunidade. Mas vamos lá. O homem de bem, ou seja, aquela pessoa para a qual nossos votos devem ser direcionados, é aquele que cumpre a lei de justiça em sua, pelo menos que se aproxime mais desse cumprimento dessa lei de justiça, em sua pureza. Aquele que cumpre a lei de amor, a lei de caridade, em sua pureza, lógico. Mas vem aí quão difícil será encontrar alguém com essas qualidades. Este homem de bem, esse político, se estiver por aí, ele deveria examinar a própria consciência se ele fez todo o bem que podia, porque é assim que age o homem de bem. Se ele evitou o máximo o mal e se ele trabalhou o máximo pelo próximo, pelo seu progresso e pelo mundo, pelo país que o rodeia, pelo menos aquilo que ele pôde e teve condições de fazer. Este homem de bem, ou seja, esse político, se acaso exista por aí, deveria ter fé em Deus, mas não aquela fé falsa, aquela boa intenção calculada de se dizer caridoso, de se dizer bondoso, de se dizer crente em Deus apenas para conseguir os louros de seus eleitores. Bom, este homem de bem, ele se submete a Deus. Ele vai colocar todos os seus atos diante de Deus. Ou seja, não fará nada que venha contrariar, né, a lei de Cristo, a lei moral, a lei de Jesus, a lei de amor. O que é difícil, né, gente? Mas vamos encontrar alguém, será, que se aproxime disso? Precisamos buscar esta pessoa. Lógico que não vamos encontrar, mas pelo menos aquele que se aproxime um pouco mais. Este homem, ele precisa, ou essa mulher, né? Essa pessoa precisa ter fé no futuro, acreditar, porque se ele não acreditar, ele não vai ter condições de fazer nada para o seu semelhante, nem para a cidade, para o seu país, para o seu estado, porque ele não tendo fé que vai poder mudar alguma coisa, não terá feito nenhuma tentativa de melhorar. Essa pessoa precisa colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que eu acho alguém aí que não vá se interessar em bens materiais, ou em conforto, ou em poder, antes de se interessar pelo bem das pessoas e pelo bem de seu próprio espírito? É para isso que nós espíritas precisamos trabalhar, é para isso que nós precisamos olhar. Nada de escolher um político ladrão,
né? Um político que tira das pessoas, fazendo-se de bonzinho e tendo aquele título de é ladrão, é ruim, mas ajuda as pessoas. Não existe isso, né? Ninguém dá carona ou pede carona para uma pessoa que lhe furtou seu carro, né? Nós vamos ter que medir um pouco mais as nossas escolhas, porque ultimamente nós brasileiros temos feito isso. Esse homem de bem, ao qual, ou essa mulher, no caso, o homem de bem aqui está no gênero, né, de humanidade, este homem aceita as provas e expiações sem murmurar. Existem as dificuldades, né? Existem as injustiças, ele pode cair preso injustamente, mas a sua atitude será de entregar a Deus essa justiça e não murmurar, no caso aqui, não murmurar contra Deus, porque se alguém me prende injustamente, eu tenho que murmurar contra essas pessoas que me prenderam, eu tenho que alardear que sou inocente, sendo o caso, mas contra Deus não, né? Aquela pessoa não pode dizer assim, por que Deus me deixou assim? Ou por que Ele me abandonou nessa posição? Ele precisa entender que há coisas que acontecem conosco e que nos fazem crescer, progredir como espíritos. Bom, este homem faz o bem pelo bem, só o prazer de ajudar o próximo, só o prazer de ser bom, de ser trabalhador. Ele vai procurar retribuir o mal com o bem. Ele não vai, depois de eleito, poder escolher a quem ele fará o seu trabalho, ou direcionará o seu objetivo. E ele vai defender aquelas pessoas ou aqueles seres humanos mais fracos, né, que têm dificuldades para sobreviver neste mundo, para poder se manter. Defender é ajudar essas pessoas e instruir aqueles que precisam de instrução para que possam obter o seu próprio sustento e as suas necessidades sejam cumpridas, sejam cobertas, sem que essas pessoas tenham que solicitar ao governo. Então, antes de um bom governo, uma pessoa que pode realmente fazer pelas pessoas, pelo povo, ele não vai criar pessoas dependentes, não vai ficar dando adjutórios materiais para que essa pessoa possa sobreviver. Ele vai antes lhe dar ensinamento, lhe dar aulas, ou escola ou aprendizado através da própria instituição, né, que ele governa, para que essas pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Bom, esse homem, essa pessoa, ela é feliz pelo bem que ela espalha, pelo bem que ela faz. Ela não vai ser aquela pessoa que vai se satisfazer por ter feito o mal. Nós vamos encerrar já, gente, daqui a pouquinho. Só mais uma das qualidades aqui. Essa pessoa, não vamos achar, vai ser difícil, né, gente? Pensa nos outros antes de pensar em si. Essa pessoa cuida dos interesses dos outros antes de pensar nos próprios interesses. Difícil, né? Então, que eu listei aqui pelo título do texto, o homem de bem. Entender que a pessoa egoísta, ela vai calcular. Se ela fazer o bem para uma causa ou para aquela causa, qual que vai lhe render mais votos, seria o caso, né? O homem de bem ou o político de bem não faz isso. Quando ele faz o bem é porque ele quis fazer, porque aquela comunidade, aquela sociedade, aquelas pessoas estavam precisando. Ele vai sempre direcionar a comunidade. Ele não vai ficar escolhendo, né, pessoas individuais, né, vamos dizer assim, com CPF, né, para poder fazer o bem e ter alguma coisa em troca. Não vai comprar a simpatia das pessoas. Encerrando, essa pessoa deve de ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa humana, deve ser uma pessoa benevolente, deve ser uma pessoa sem preconceitos, deve respeitar todas as convicções sinceras, não entra em polêmica, o seu guia é a caridade. Ele é convicto que o que falta não espalhando o bem, ou seja, se ele falha não espalhando o bem, ele não merece a clemência de Deus. Bom, beleza? Aqui algumas qualidades, eu fui no texto ali, gente, só até a metade. Depois a gente vai fazer outro vídeo completando.
essa questão do homem de bem associada a como o espírita deve, então, escolher os seus políticos para votar. Não vai votar ou votar naquela pessoa que vai cobrir só o seu interesse, mas aquela pessoa que vê a comunidade, a sociedade, o seu país. Desafio para todos, né? Ano que vem, a gente poder escolher melhor. Precisamos de um país que não viva às expensas de escravizar o povo com impostos, com deveres além das suas forças, que tira daquele que trabalha para dar àquele que não trabalha, para dar àquele que não tem responsabilidade para com a sua própria vida. Lógico que ele precisa, esse homem de bem, em um governo de bem, que aqueles que precisam de verdade sejam assistidos, muito mais com instrução do que com a coisa material, ou seja, o próprio dinheiro, porque isso não ajuda. A pessoa se manterá ali naquela situação e não cresce, né? Ela vai se manter ali. Pessoal, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Espero não ter aí ferido a suscetibilidade de nenhum irmão da nossa causa, que é, na verdade, o Espiritismo. Abraço a todos. Se Deus quiser, estaremos aqui depois, complementando aqui esse tema interessante para nós. Obrigado.